Bom dia, meus amores. Vamos iniciar mais um capítulo, né, de história, Brasil e um país de muitos. A tia vai fazer uma leitura para vocês de dois historiadores para a gente ter uma visão do ponto de vista deles como historiadores diante da imagem que vai vir aí na próxima página, e na página 19. Vamos ver? Brasil, um país de muitos caminhos. Neste capítulo, você vai estudar como e por quais motivos as pessoas se deslocavam pelo atual território brasileiro. Nesse estudo, poderá identificar transformações na natureza, nos modos de vida, no comércio e na circulação de produtos. Por fim, você vai descobrir como esses deslocamentos contribuíram para a formação do Brasil. A tia fez uma pesquisa dessa obra e eu vi o ponto de vista de dois historiadores, tá? O primeiro historiador que a tia foi pesquisar foi o Sérgio Buarque de Holanda. Em razão da quantidade de povoamento, os portugueses na costa litorânea e da ameaça de invasões franceses e posteriormente holandeses, muitos portugueses temiam perder o território conquistado e dessa forma resistiam a se deslocar para o interior do território brasileiro. Então a observação que ele fez dessa imagem foi a fixação deles nesse espaço de terra, que eles não queriam sair dali. Por quê? Eles tinham medo de vir povos de outros países e invadir esse território. Essa era uma das causas. Chegar alguém e invadir ali porque era terra de ninguém. Quem chegasse primeiro ali tomava conta do território. Então essa era a visão desse historiador. Agora a tia vai ler para vocês o ponto de vista de um outro historiador chamado Gilberto Freire. Uma das observações bastante esclarecedora a respeito do processo de ocupação do território brasileiro define os senhores de engenho como fundadores verticais, por serem grandes responsáveis por erigir construções sólidas de tijolos e pedras, igrejas, casas grandes, senzalas, exploradores como responsáveis pelas entradas e bandeiras paulistas e os sertanistas como fundadores horizontais. Então, pessoal, esse aqui já é ele é uma outra visão de um outro historiador. O que ele presenciou ali? A gente está vendo ali a construção de tijolos, que eles já chegaram e foram determinando o espaço que pertencia a eles, através do quê? Através de construções. Como se diz, reparem ali, que tem uma igreja e a cidadezinha que eles formaram ali tá até cercada. Por quê? Cerquei, murei, é meu, tem dono, então ninguém vai poder invadir isso aqui. Certo? Então a gente tem esses dois pontos de vistas desses historiadores. Agora nós vamos para a página seguinte, para a página 20. Bom, pessoal, aí na página 20, a gente tem uma obra de arte, uma tela que foi pintada no ano de 1899 por um pintor chamado Almeida Júnior. É uma pintura a óleo, e nessa pintura, pessoal, ela recebeu o nome de O Violeiro. Pessoal, prestem atenção na construção dessa casa. Olha lá, vocês estão vendo que tem pedaços de bambu amarrado e foi feita de barro. As cores fortes da blusa da mulher ali, a viola, a roupa simples deles, né? E é interessante saber que a viola caipira, representada na pintura de Almeida Júnior, é considerada um patrimônio cultural do estado de Minas Gerais.
pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais. O que eu quero que vocês observem cuidadosamente alguns detalhes aí nessa obra. As cores, a casa, o instrumento que ele está segurando, a vestimenta da mulher e do homem. Tá representando o que aí? Calor, frio, o ambiente retratado aí parece que é úmido, parece que é seco. E o que vocês entendem pela palavra caipira, pessoal? O que se entende por isso? Caipira. Pesquisem essa palavra aí. E vocês vão escrever para mim em cima aí da obra, na frente do diga aí. Pesquisem a palavrinha caipira e escreva aí para mim o que significa para vocês a palavra caipira. Caipira está relacionada a algum tipo de cultura, hein? Tá? Então presta bastante atenção aí nesse sentido aí. Diga aí. Leia esta imagem, que é uma reprodução da obra O Violeiro, do artista Almeida Júnior, criada em 1899. Com base em sua leitura, responda as questões. O que o artista procurou retratar na obra? Que instrumento musical foi representado? Você conhece alguma música com esse instrumento? Quem conhecer alguma música vai colocar o nome dela aí pra tia, tá legal? Vocês vão anotar o nome, pode ser na frente mesmo. Não precisa nem colocar no caderno. Vamos agora lá para a página 21. Letrinha D. Leia as imagens e identifique a construção que utiliza matéria-prima semelhante à mostrada na obra de Almeida Júnior. Observem aí, pessoal, que vocês têm duas imagens. A primeira é uma imagem mais rústica e a segunda já é uma obra mais detalhada, com alguns detalhes a mais. A primeira é mais rústica, é mais grosseira, né? Você sabia? Muitas casas do interior paulista, mineiro, nordestino são feitas de barro. Elas são conhecidas como casas de taipa ou de pau a pique, e feitas aproveitando-se de grande quantidade de barro que existe na região. Esse tipo de construção ameniza o calor que vem de fora, deixando o ambiente mais fresco. No início deste capítulo, você pode observar a obra O Violeiro, criada por Almeida Júnior. Nela, o artista procurou retratar a cultura caipira referente a um jeito próprio de viver, típico dos moradores do interior paulistano. O início da criação de gado e a expansão do território. Pessoal, conforme a gente estudou aí anteriormente, os portugueses se estabeleceram no litoral brasileiro e se dedicaram à extração do pau-brasil. Com o desenvolvimento de novas atividades comerciais, como o plantio de cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo portugueses. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Pessoal, a tia vai pedir para vocês agora pegarem o marca-texto, a régua, e vocês vão estar grifando para a tia aí, desde o segundo parágrafo, vocês aí, ó, com o desenvolvimento de novas atividades, até Martim Afonso de Souza. Por que a tia Rê tá pedindo pra vocês grifar aí? Porque depois a tia vai montar um questionário novamente, que a tia tá discriminando por capítulos,
para não ficar muito pesado e para reforçar o que a gente está fazendo. E depois a gente vai usar aqui, ó, com o desenvolvimento de novas atividades comerciais com o plantio de cana-de-açúcar, foram surgindo vilas onde diversas pessoas passaram a morar, incluindo os portugueses. A de baixo também, grifa aí, ó. Em Portugal, no ano de 1530, foi organizada uma expedição para explorar as riquezas das terras brasileiras, que foi liderada pelo português Martim Afonso de Souza. Grifa aí bonitinho. Acabando, vamos lá para outra página, para a página 22. Olha só, pessoal, ao chegar a essas terras, os portugueses estabeleceram em locais próximos ao litoral. E em 1532 foi fundada a primeira vila denominada São Vicente. Isso aqui é pergunta de prova, gente. Qual foi a primeira vila fundada no Brasil? Foi a vila de São Vicente. Vila onde hoje se localiza a grande cidade de São Paulo, a grande São Paulo. Então, vamos grifar aí também esse parágrafo. Ao chegar até São Paulo. Grifem tudo aí para a tia E, por favor, que depois vai ter perguntinha referente a esse grifado que vocês fizeram aí. A Vila de São Vicente foi fundada em 1532 por Martim Afonso de Souza. Estava localizada próxima ao Porto de Santos, onde os produtos e as matérias-primas eram transportadas para Portugal. Em cima desse quadradinho que a tia Rê acabou de pedir para vocês, que a tia acabou de ler, grifa aí para mim, escrevam importante. Olha aí, ó. Esse local é aquele local onde está o Porto de Santos até hoje. Por quê? Que ali foi de grande importância e é até hoje. Porque tudo que chega, a maioria das coisas que chegam aqui no Brasil, em grande quantidade, desembarcam ali no Porto de Santos. É um transporte mais barato que o aéreo, né? E quando vem de um país país para o outro, ele vem de navio, né? Porque vem em grandes quantidades. Em outras regiões, também surgiram vilas, como Olinda, em Pernambuco, e no ano de 1535, e Salvador, na Bahia, em 1549. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Olha aí, pessoal, qual foi a primeira capital do Brasil? Onde foi? Em Salvador, tia. Então, vamos grifar aí, ó. Tempos depois, Salvador se tornaria a primeira capital do Brasil. Hoje a nossa capital é Brasília, né? Só que a primeira capital que foi decretada aqui no Brasil na época foi em Salvador. Em diversos locais ocupados, mesmo distantes uns dos outros, plantava-se cana-de-açúcar para a produção de açúcar, que era enviado para a Europa. Contudo, em outros locais, o solo não era adequado para o plantio de cana-de-açúcar. E por isso, foi desenvolvida a criação de gado bovino. Então, pessoal, a nossa terra, ela sempre foi propícia devido ao tipo de solo, a temperatura. Eles trouxeram essas mudas de cana-de-açúcar lá de Portugal. Lembra que nós vimos isso no outro capítulo? Que eles não conseguiam fazer com que a cana crescesse lá em Portugal. O que eles fizeram? Trouxeram a cana-de-açúcar para cá, fizeram um teste e viram que deu certo aqui, que ela se adaptou bem ao clima brasileiro. E até hoje, olha aqui, principalmente aqui na nossa cidade, nós temos aqui, por onde a gente passa aqui na nossa região, a gente só vê cana-de-açúcar. Aí tá o porquê das indústrias aqui, na maioria das vezes aqui na nossa região, ser tudo de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, eles extraem o álcool e extraem o açúcar, né? Só que naquela época, há muito tempo atrás, eles
a cana-de-açúcar era muito cara. Era muito cara lá na Europa. Então, eles faziam o plantio aqui, eles faziam a garapa, transformavam em xarope, cristalizavam o açúcar e já levava tudo prontinho para Portugal. E com isso, eles tiveram muito lucro, vendendo esse açúcar lá em Portugal. Como se diz, eles não tinham um intermediário, eles mesmos fabricavam, plantavam, fabricavam e transportavam. Então, como não tinha atravessador nenhum, o lucro deles era bem grande. E depois, o que eles foram fazendo também? Foram criando gado bovino, né? Vamos lá. Você sabia? A cana-de-açúcar e os animais, boi e vaca, não são naturais das terras brasileiras? Olha só, até aquela cana que os portugueses trouxeram para plantar aqui no Brasil não era de Portugal também. Olha aí, a cana é originária lá da Índia, um país da Ásia. O português Martim Afonso de Souza foi a pessoa responsável por trazer as primeiras mudas desse vegetal da Ilha da Madeira para estas terras. E sua mulher, Ana Pimentel, mandou vir as primeiras cabeças de gado bovino da ilha de Cabo Verde. Agora, vamos ver uma curiosidade aí sobre a rapadura. Quem é que já comeu rapadura aí? Quem nunca viu rapadura, pede para mamãe comprar, que no supermercado ainda tem. Aqui na região nossa, no supermercado aqui da nossa cidade tem. O filho da tia Rê também não sabia o que era rapadura, né? Que a rapadura é um doce feito da cana-de-açúcar. É o mel da cana, né? E é muito gostoso, é bem docinho. A rapadura é um doce feito de cana-de-açúcar, um quitute muito comum no Brasil, mas originário das Ilhas Canárias. No Brasil, a rapadura ou raspadura, por ser resistente à umidade, era facilmente transportada até os portos, de onde seguia para a Europa. Então, gente, tudo que era produzido aqui no nosso país, eles tiravam através dos navios. Colocavam no navio, né? E levavam para o porto e embarcavam para a Europa, né? Para terem o quê? Um bom faturamento, né? Lá na Europa, porque eles não vendiam aqui no Brasil. Eles vendiam lá na Europa, em outro país. Vamos agora lá para a página 23. No Brasil, o gado bovino era usado em diversas atividades. Transporte de pessoas e mercadorias pelo território, movimentação dos engenhos de madeira que moíam a cana-de-açúcar para produzir o açúcar, obtenção de alimentos como carne, leite, queijo, e também para obter o couro para a produção de roupas e utensílios como embalagens, bolsas e chapéus. Então, pessoal, desde aquela época, no início da colonização, eles já sabiam o tanto que era lucrativo criar gado. Tem dois tipos de gado, né? O gado de corte, que é para ser vendido a carne, né? E o gado de leite, que ele é produzido só, ele é criado só para extrair o leite. E do leite, extrair os derivados, né? Leite, queijo, Danone, iogurte, manteiga, né? E assim por diante. Interpretando. Você estudou que o milho cultivado pelos indígenas era originário da América Central. A respeito de outros produtos que fizeram parte do cotidiano no Brasil, responda às questões. Na atualidade, são consumidos
produtos derivados de vegetais e de animais, que também não são originários do Brasil, a cana-de-açúcar e o gado bovino, que foram quem foram os responsáveis por trazê-los ao Brasil. Olha aí, foi um casal importantíssimo, hein? Eu quero o nome do homem e o que ele trouxe, e o nome da mulher e o que ela trouxe aqui para o Brasil. A tia acabou de falar alguns minutinhos atrás. Letrinha B. De acordo com as legendas, pinte os quadrinhos para identificar a origem dos produtos indicados. Vocês vão usar o verde aí para identificar o que é que foi produzido a partir da cana-de-açúcar e vermelho para o gado. Vamos lá, nós temos aí as opções: leite, açúcar, couro, queijo e rapadura. E por último, nós temos a carne. Então, olhem aí, vocês vão usar 2 lápis de cor, o verde e o vermelho. Número 2. Quais produtos provenientes da cana-de-açúcar e do gado de corte você consome? Vixe, aí vai ter coisa pra pôr, hein, gente? Porque, ó, vocês são assíduos consumidores desses 2 produtos. Pode colocar embaixo mesmo aí, tá? Se for necessário, façam mais 1 ou 2 linhas aí. Respondam aí na apostila mesmo pra tia Rê. E depois vocês vão tá dando um feedback aí pra tia, tá corrigindo essas respostinhas de vocês. Vamos agora lá para a página 24. Nós vamos falar sobre o Rio São Francisco e a criação de gado. Nos primeiros anos, após a chegada dos portugueses, no mesmo espaço onde se plantava cana-de-açúcar, também se criava o gado. Com o crescimento do rebanho de bois e vacas, os criadores se deslocaram em direção ao interior do território. Bom, vamos lá. Nessa época, pessoal, não existia trem, não existia caminhões para estar transportando esse gado quando eram vendidos. Então, o que eles faziam? Eles juntavam o rebanho e iam andando para o interior do Brasil, parando em determinadas cidades para vender esse gado. Infelizmente, nem sempre eles conseguiam chegar no local determinado que eles queriam com a quantidade de gado que eles saíram do local de origem. Por quê? Às vezes o gado adoecia, às vezes ficava com fome, às vezes não tinha água para eles beberem, porque eles iam caminhando. Iam alguns homens na frente, um pouco no meio e alguns homens no final, para estar assim, ajudando no deslocamento desse rebanho. Então, geralmente eles seguiam curso d'água. Eles iam à beira de um rio para não faltar água, porque com a água eles conseguiam dar água para o gado, né? Os próprios homens, o feitor, né, que fiscalizava o transporte ali, e os homens também que auxiliavam nesse transporte, tinham a água ali para consumir, tinham a água para beber, tinham a água para fazer a higiene pessoal deles e também para preparar o alimento para eles. Então, gente, a água é uma fonte de vida. Se eles não seguissem o curso do Rio São Francisco para transportar esse gado, a hora que eles chegassem no destino final deles, esse gado não ia ter quase cabeça nenhuma em pé, ia ter morrido quase tudo no caminho. Então, o Rio São Francisco foi de grande importância aqui,
principalmente nesse transporte e na venda desse gado, né? A tia vai fazer a leitura para vocês do pintor que fez essa tela, tá? Reproduzindo a imagem aí. Vamos lá. Frans Post foi um pintor holandês que no século 17 viveu no Nordeste do Brasil. A pintura reproduzida é do ano de 1638 e retrata um carro de boi sendo conduzido por escravizados. Possivelmente o personagem atrás da carroça é o feitor. Quem que é o feitor, pessoal? É a pessoa que fiscaliza o serviço de outros trabalhadores. E os trabalhadores parecem transportar cana-de-açúcar. Lá no fundo é possível observar uma propriedade rural e o rio caudaloso que separa os ambientes. Os criadores de gado conduziam os rebanhos, margeando os rios em direção ao interior do Nordeste e Sul do Brasil. Justamente para isso, pessoal, para manter a vida, porque com a água eles conseguiam beber, se alimentar, dar água para o gado, tomar banho e preparar o alimento para eles, certo? Vamos então para a próxima página agora, página 25. Olha aí, nós estamos vendo os vaqueiros nordestinos montados em cavalos, vestindo gibão e chapéu de couro, ó. As fazendas de criação de gado se expandiram pelo sertão brasileiro e sul do Brasil. As famílias que se instalaram nesses locais formaram vilas e criaram caminhos que ligavam o interior às cidades do litoral. Também iniciaram a produção de derivados do leite e de carne de sol, comida típica das áreas do sertão. Vender gado em grandes feiras do Nordeste era outra atividade praticada por essas famílias. Pessoal, por que carne de sol? Naquela época não havia geladeira, não existia freezer e não tinha como eles estocarem, como eles conservarem essa carne. Se você pegar um pedaço de carne e deixar ele fora da geladeira, de um dia para o outro já começa a apodrecer a carne. Então eles desenvolveram uma técnica de salgar bem a carne. Eles colocavam tanto sal na carne, mas tanto, e deixavam elas esticadas em varais para secar. Então, com uma grande quantidade de sal, essa carne ela não apodrecia. E quando eles iam utilizar essa carne, eles dessalgavam ela, deixavam ela 1-2 dias dentro da água para sair aquele sal que foi colocado naquela carne e consumiam depois. E essa carne salgada ficou conhecida como charque, carne de sol, carne seca, dependendo da região em que a pessoa mora, é o nome que recebe esse tipo de carne, tá? Os vaqueiros eram muito habilidosos com o couro e costuravam as próprias vestimentas. Eles produziam chapéu com couro, casaco, que eles chamavam de gibão, perneiras e sandálias. Sabe por que era perneira, gente? Eles faziam uma proteção e colocavam perto, por cima da botina, da bota deles, que vinha uma pele de couro até em cima, perto do joelho. Eles colocavam essas perneiras para evitar picada de cobra, porque se viesse alguma cobra para picar a perna deles, ela ia picar o pedaço de couro e não ia machucar os vaqueiros. Eles trabalhavam usando cavalos como montaria,
animais que os ajudavam na condução do gado. A carne de sol ficou assim conhecida por causa da forma como é preparada. É coberta com sal e depois colocada ao sol para secar. No passado, como não havia geladeira, secar pedaços de carne era uma maneira de conservar esse alimento para que não estragasse rapidamente. Pessoal, vocês podem grifar aí para ti esse quadradinho amarelo e grifar toda essa parte aí, ó, de as fazendas de criação de gado até condução do gado. A tia vai estar preparando um questionário referente a este conteúdo de hoje para ficar mais fácil e também para estar reforçando, tá? O conteúdo de hoje. E essas respostinhas da apostila que vocês fizeram aí, olhem direitinho e já me mandem para a tia estar fazendo a correção. Tá legal? Beijinho, brigadão, e a tia tá aguardando vocês, tá? Fiquem com Deus e até daqui a pouquinho.